privilégio de apresentar para vocês o pastor Oliver. Ele está vindo lá da Relevância em São Paulo, ele é pastor lá e vai ministrar a palavra para nós hoje. Ele é responsável pela área pastoral do Relevância, grupos de discipulado, ensino. E, gente, ele é o maior RG ou GD do Relevância, sempre é o dele. Um homem com um coração pastoral, de amor pela igreja, de amor pelo Senhor. Ele é casado com a Andy, tem 2 filhos lindos. E para mim é uma alegria ter ele aqui ministrando a nossa vida hoje. Deus te abençoe. Bom dia, Relevância. Você está feliz? Amém? De estar na casa de Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Eu não conhecia aqui ainda, sabia? Eu falei, será que faz tanto tempo assim que eu não venho para cá? Aí me disseram que vocês estão aqui, vai fazer quase 2 anos, é isso mesmo? Que vergonha. Eu amo essa igreja, amo as pessoas que estão aqui. Eu participei desde o comecinho de um processo de transição que vivemos também. Família Monteiro é uma alegria para mim. É sempre tão gostoso estar perto deles e saber que nós temos alguém que é leal ao Senhor e tem um coração de servo, sabe? Você é grato por essa igreja, meu irmão? Você é grato por essa família? Você tem que reconhecer isso, sabe, diante de Deus também. Mas antes de começar aqui, eu queria fazer algo com você. Feche seus olhos rapidamente. Pega na mão de quem está perto de você. Quero te encorajar a abrir os seus lábios e falar em línguas pelo próximo minuto. Você pode, onde você está, abrir os seus lábios agora. Vamos juntos como comunidade também edificar o nosso espírito agora. Permitir que Deus deposite as coisas que Ele quer depositar nessa manhã dentro de nós. Se você ainda não fala em línguas, comece a pedir isso ao Senhor agora. Peça isso a Ele. Isso é um dom que Deus tem para você. Rabla kanda raba shakanta raba subianda raba shalabasha. Rebia shakanda rama subianda reba kala masukanda rama subie. Raba shakanda rama sukanda raba surianda reba laba shara bala bashu. Rabli kanda rama subianda rama shara bala bashu. Ribianda rama kanda rama surianda rama subiri bala shara bala bashu. Quero começar dizendo para você, meu irmão, que eu amo esse ambiente, sabe? Esse ambiente da igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo servir a igreja de Jesus. Eu amo estar nessa igreja. Eu sou talvez aquilo que pode se dizer, se classificar como um bom igrejeiro. Eu sou. Quem ama esse ambiente aqui também? Quem ama a igreja de Jesus? Levanta a sua mão, meu irmão. Quero ver sua mão levantada. Amém? Eu me sinto assim. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, começar com ela é: nós realmente sabemos o que é ser igreja? Sabe? Podemos amar estar num ambiente, mas não compreender o que isso significa. E é fato que Deus quer que a sua igreja cresça. Amém? Deus quer que essa igreja continue crescendo. Amém? Deixa eu ouvir seu amém. Amém? Vamos lá. Deus quer ver esse ambiente crescendo. Mas entende uma coisa nessa manhã: crescer não é simplesmente aumentar. Crescer é mais parecido com amadurecer. Crescer é amadurecer.
Crescer é sobre eu e você assumindo a nossa identidade. Porque a verdade é que você pode aumentar em número e ainda assim continuar infantil. Mas você não pode amadurecer sem entender quem você é. Não dá. Não dá. Então quero começar te dizendo algo. Sabe? Deus não está chamando você para amadurecer individualmente. Se você está aqui, isso é para mim e para você. Ele está chamando a Relevância Curitiba para crescer como povo. Como um povo. E quando nós falamos sobre povo, alguém sabe me dizer aqui, não levante a mão, pastor Alexandre, esses caras não quero ouvir eles. O significado da palavra koinonia. Alguém sabe o que significa koinonia? Levante sua mão se tem alguém que sabe o significado disso. Não? Então melhor para mim. Koinonia. Obrigado, Paulinho. Paulinho é puxa-saco, mano. Não tem jeito, cara. Amo esse japonês também. Koinonia, meu irmão, é uma palavra que é dita e reconhecida como comunhão. Esse é o significado para koinonia. Só que a verdade é que koinonia é muito mais do que isso. Não é simplesmente sobre estarmos juntos. Não é simplesmente sobre depois que o culto termina, você sai para almoçar com a galera. Você marca um churrasco logo depois, sabe? Isso é o significado mais raso para a comunhão. O sentido original para a palavra koinonia, presta atenção nisso agora, é a parte que alguém tem em algo. Ou ainda, compromisso ou contribuição que demonstra prova de comunhão. Isso é koinonia. Então isso tem a ver com eu e você escolhendo intencionalmente fazer parte de algo importante. É isso que faz de mim parte da comunidade, parte da igreja. Então se eu participo, isso quer dizer que eu faço parte, ok? Você pode repetir isso? Se eu participo, eu faço parte. Amém? E por que é tão importante nós entendermos isso nessa manhã? Porque, meu irmão, nós vivemos numa era onde o individualismo nunca foi tão presente. Nunca foi. Essa é a era, essa é a geração do eu. Na verdade, essa é a mais nova religião que a gente vê por aí. A geração, a religião do eu. Então é sempre sobre o meu sucesso. É o meu desejo. É a minha vontade. É o que eu quero. É o que eu acho que importa. É sempre eu. E olha que curioso. Eu não sei se para vocês aconteceu aqui em Curitiba também, mas tem uma tendência muito forte nos últimos anos lá em São Paulo acontecendo. Esse individualismo afetou até a forma como nós moramos. Sabe, lá em São Paulo nos últimos anos explodiu a construção daquilo que nós chamamos de apartamento para solteiro. É para uma pessoa morar, no máximo duas. Isso explodiu, se tornou um problema na realidade. O governador mudou o plano diretor por causa disso. Porque famílias maiores não estavam encontrando lugar para morar. Então até isso afetou. E, meu irmão, tudo bem eu e você temos sonhos individuais, tudo bem nós procurarmos por realizações pessoais, mas quando nós falamos sobre reino de Deus, quando nós falamos sobre igreja, não é isso que o Senhor nos ensina. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. A igreja nunca foi sobre eu. A igreja sempre foi sobre nós. Sempre foi sobre nós. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a comunidade dos santos. Nós somos o povo e a família de Deus. E o que nós
Diga nós. Nós precisamos entender que existem bênçãos de Deus, projetos, lugares, vitórias que nós só podemos ter acesso por meio de uma mentalidade coletiva. Mentalidade coletiva. Isso acontece, meu irmão e minha irmã, quando o nós se tornou mais forte do que o eu. Sabe, a Bíblia nos mostra que as maiores vitórias que Deus concedeu não aconteceram através de gente que estava isolada. Aconteceu quando uma comunidade estava alinhada. Uma comunidade alinhada. Então o tema de hoje, se você gosta de anotar, é ser igreja, a estratégia de Deus para o nosso crescimento. Ser igreja. Abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler alguns textos hoje aí. Segunda Crônicas, capítulo 20. A gente vai ler bastante esse capítulo agora. Primeiro, verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Agora vamos ler o verso 13 ao 17. Diz assim: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Agora o verso 20 ao 22 para terminar. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escuta-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. E eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Até aí. Deixa eu te dar um contexto importante agora. Sabe, o rei Josafá, ele esteve no poder por cerca de 25 anos. Ele reinou ali em Judá quando os reinos ainda estavam divididos. E apesar de ele ter feito algumas alianças ruins pelo caminho, ter cometido alguns erros também enquanto reinava, Josafá era conhecido por ser um rei piedoso, um rei justo, um rei que se esforçou pelo alinhamento moral e espiritual da nação.
Um rei que derrubou a idolatria a outros deuses e ainda retomou também o ensino do livro da lei para o seu povo. Esse era Josafá. Só que o que nós vemos aqui é o desfecho dessa crise, de uma crise enorme que ele experimentou, quando esse rei se viu cercado por 3 nações inimigas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sabe aquele dia que você acorda e parece que tudo dá errado? Alguém passou por isso já ou só eu? Alguém me ajuda, porque senão parece que o inferno me escolhe às vezes, irmão. Eu acordo de manhã e falei, cara, é sério? Eu sou o alvo número 1 hoje, não é possível. Sabe aquele dia que você diz, cara, eu não devia ter levantado da cama. Esse é o dia de Josafá. Ele acordou pela manhã com essa notícia. Não é uma não, são 3 nações inimigas ao mesmo tempo. E sabe o que acontece? O verso 3 diz que Josafá ficou amedrontado. Amedrontado. E eu gosto disso aqui, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não romantiza a liderança. Não romantiza. Sabe, eu costumo dizer que existem lágrimas que só o nosso chuveiro conhece e o volante. Você sabe disso? Já se prepara, eu vou chorar no banheiro, que ninguém nem percebe, vai molhar tudo, vai tudo junto. Só que você que é pastor, que é pai, que é patrão, que lidera uma equipe, que lidera na igreja, você sabe do que eu estou falando. Nós vivemos sob constante pressão. Nós vivemos sob a expectativa de outras pessoas toda hora. E quando nós falamos sobre igreja, para piorar, talvez alguns de nós passaram por ambientes, por sistemas religiosos que tratavam a liderança como um super-homem, que olhavam para a liderança como um guru, como alguém que tinha que ter todas as respostas para tudo. Mas sabe qual que é a verdade, meu irmão? Nós não temos todas as respostas. E sabe o que mais? Tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós sentimos medo também. E foi isso que Josafá sentiu. Ele ficou com medo. Medo. Mas o que ele fez em seguida definiu o rumo daquela história. Sabe, no meio do medo, Josafá, ele se lembra de algo importante. Ele se lembra do seguinte: nós ainda temos o Senhor. Amém? Você está com medo, meu irmão? Você está com medo, minha irmã? Ouve isso no seu espírito nessa manhã. Nós ainda temos o Senhor. Você pode repetir isso? Nós ainda temos o Senhor. Ele se lembra disso. Josafá se lembra. E aí Josafá escolhe não confiar na política. Escolhe não confiar em estratégias militares melhores. Escolhe não confiar nos relacionamentos que poderiam salvá-lo. Sabe o que ele faz? Josafá convoca todo o povo para buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não poderia enfrentar sozinho o que estava chegando. Amém? Todo o povo precisava estar envolvido. Repete assim: eu preciso estar envolvido. Você entendeu isso, meu irmão? Eu preciso estar envolvido. Sabe, antes de vencer, Judá se reuniu. Sabe o nome disso? Igreja. O nome disso é igreja, isso é igreja. Nós precisamos entender o significado do que é ser igreja. Porque se nós tivermos a definição errada de igreja,
nós não seremos capazes de experimentar igreja na sua totalidade. Meu irmão, se alguém vai no McDonald's comprar um hambúrguer, isso não transforma ele num hambúrguer. Sabia disso? Da mesma forma, guarda isso agora, só vir à igreja não te faz um cristão. Nós precisamos entender, de fato, o que significa ser igreja. Mateus 16, 18 mostra um diálogo de Jesus com Pedro. E ali Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Diz assim o texto, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, a palavra igreja, aqui no texto que você leu comigo, é a palavra grega eclesia. Só que essa palavra eclesia é a tradução de um termo mais antigo. Sabe por quê? Eclesia, o seu significado quer dizer chamados para fora, ou ainda serviço para os de fora. Isso é eclesia. Porém, eclesia é a tradução de uma palavra mais antiga, uma palavra hebraica que você encontra no Antigo Testamento, e essa palavra é a palavra carral. Carral. E qual que é o significado de carral? A teologia vai nos ensinar o princípio da primeira menção. Você quer entender algo? O fundamento, procura a primeira vez que isso foi dito nas Escrituras. O que significa carral para nós? Quando você olha para os originais, carral, a conotação é de uma família espiritual. Diga comigo, família espiritual. E por que é tão importante para mim e para você? Guarda isso, por causa da ênfase que foi dada por tanto tempo sobre igreja ser uma eclesia, ou ser chamada para fora. Nós acabamos criando uma igreja que por muito tempo foi muito mais focada no fazer do que no relacionamento. Por isso nós precisamos entender que a igreja, em essência, foi criada para ser uma família espiritual. Sabe o que isso significa? Primeiro carral, depois eclesia. Amém? Primeiro ser família, depois a missão. Primeiro pertencimento, depois expansão. Sabe por quê? Porque não adianta salvar lá fora para matar aqui dentro. Eu já vi gente que piorou depois que entrou numa igreja. Nós experimentamos isso, sabia disso? Tanto foco no eclesia, eu não estou dizendo que isso não foi usado por Deus também, e nós vimos multidões vindo para Cristo. Eu era de uma igreja, meu irmão, que quando o apelo era feito, umas 150 pessoas aceitavam Jesus por culto. Só que os números mostram que pelo menos metade do número de cristãos no Brasil agora são chamados de desigrejados. Então a gente trouxe para dentro, mas não éramos carral também. Não sabíamos o que significava ser uma família espiritual. Nós precisamos aprender que crescer como igreja não é sobre aumentar os números ou aumentar a programação. Crescer como igreja, meu irmão, minha irmã, é sobre aumentarmos a nossa aliança. Aumentar a aliança. E isso é sobre construirmos uma igreja saudável. E a pergunta é: como podemos experimentar isso? Como crescer saudavelmente e experimentar vitórias por meio da igreja? Primeiro ponto: crescemos quando abraçamos
a visão profética. Amém? Crescemos quando abraçamos a visão profética. O texto de Crônicas que lemos aqui deixa claro que o rei Josafá e o seu povo estavam cheios de medo. E o que eles fizeram? Eles jejuavam, eles clamavam pela ajuda do Senhor. E é no meio desse jejum que Deus levanta um homem com uma palavra profética no meio do povo. No meio do povo, presta atenção nisso. O homem que Deus levantou, ele não trouxe de fora, não estava fora, não foi importado. O homem que Deus levantou estava no meio do povo. Sabe o nome disso? Comunidade. Comunidade, meu irmão. Guarda uma coisa para você: o seu chamado, o seu propósito, o seu destino profético está ligado a uma comunidade. Sabe? Porque no reino de Deus não existe essa história de carreira solo. É sempre sobre nós. Sempre sobre nós. Isso fala a respeito de Deus formando e levantando homens e mulheres de sabedoria no meio do povo. Eu estou falando de você agora. Amém? Levante sua mão para isso. Deus quer te levantar nessa casa, meu irmão. Feche seus olhos, levante suas mãos. Deus quer te levantar como um homem e uma mulher de sabedoria nesse lugar. Deus quer te levantar como alguém que é guiado e cheio do Espírito Santo. Deus quer te levantar como alguém que se move em direção aos sonhos de Deus. Deus quer te levantar no meio do povo. Amém? Isso é Deus aumentando a voz profética nessa igreja. Isso é Deus alinhando essa igreja. Porque crescimento de verdade, ele acontece, meu irmão, quando as pessoas crescem. Quando as pessoas crescem. E é nesse momento que Jaziel declara essa palavra. 2 Crônicas 20, verso 15, diz assim. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Sabe, eu acho que alguém tem que ouvir isso nessa manhã. Alguém tem que ouvir isso nessa manhã. Essa batalha não é sua, mas de Deus. Eu vou dizer de novo para você. Essa batalha não é sua, mas de Deus. Essa batalha não é sua, mas de Deus. Amém? E é isso que a palavra profética faz quando ela é declarada. Ela quebra o medo do ambiente. Ela liberta o nosso coração do desânimo. Ela muda os nossos olhos, nossa perspectiva. E sabe o que ela faz mais? Ela lembra o nosso coração quem Deus é. Quem Deus é. Deus levantou Jaziel no meio do povo. Sabe por quê? Porque crescer espiritualmente, meu irmão, é sobre aprendermos a ouvir a voz de Deus em comunidade. Isso é crescer espiritualmente. Sabe que o nome disso? Discipulado. Discipulado. Sabe, existem pessoas que quando ouvem essa palavra discipulado, já arrepiam. Sabe por quê? Porque experimentaram talvez um tipo de discipulado que não era saudável, que controlava, que colocava as pessoas numa coleira, que dirigia cada passo dela. Mas discipulado é essencialmente relacionamento. Isso é discipulado. Discipulado é esse ambiente onde nós aprendemos a discernir a voz de Deus juntos. Discipulado não é prisão, meu irmão. Discipulado é emancipação. É sobre emancipar você. E se você tem discipulado alguém dessa maneira, sabe, com a gestão do pecado das pessoas, controlando cada passo, fazendo pedir autorização para você para tudo, você está discipulando errado. Porque discipulado é o ambiente
onde nós aprendemos a ouvir a voz de Deus juntos. Juntos. A gente está viciado nisso, sabe? Muitas vezes, quando termina o culto lá em São Paulo, a gente tem intercessão pelas pessoas. E muitas vezes as pessoas vêm à frente. E elas estão acostumadas a transferir o problema ou as responsabilidades. Então, muitos chegam assim: olha, é o seguinte, estou pensando em trocar de emprego. Então, eu queria que você orasse comigo, para Deus falar com você, se eu, por acaso, troco ou não troco de emprego. Sabe o que nós fazemos? A gente nunca dá uma resposta. A resposta que nós damos é: meu irmão, ok, vamos orar juntos, para Deus falar com você, sobre o lugar que você precisa estar. É sobre discernirmos a voz de Deus juntos. Amém? Liderança não é muleta para nada. Nós precisamos entender isso. Esse peso não é meu. Eu não carrego, já carreguei, meu irmão, não carrego mais. Eu aprendi. E quando nós devolvemos a responsabilidade para alguém, essa pessoa cresce. Ela amadurece. Ela aprende a discernir e ouvir a voz de Deus na comunidade. Então o discipulado é esse ambiente, é um lugar de aliança, é um lugar de relacionamento, é um lugar onde nós vamos receber a visão de Deus para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso ministério. Porque guarda uma coisa, meu irmão, o milagre que você precisa passa pela vida de alguém. A porta aberta que você precisa passa pela vida de alguém. A cura que você precisa passa pela vida de alguém. O seu destino profético passa pela vida de alguém. Sabe por que discipular é tão importante para a igreja? Guarda isso agora, meu irmão. Porque relacionamentos são a ferramenta de Deus para experimentarmos milagres poderosos. Tudo acontece por meio da comunidade. Então o conselho, a direção de Deus estava no meio do povo, não na plataforma. Não espere demais dos pastores dessa casa, que são só humanos como você. A gente também está tentando discernir a voz de Deus. Nós não temos todas as respostas, mas o privilégio que nós temos é de procurar ouvir a Deus juntos. Juntos. Amém? Então abrace o discipulado. Você que está aqui e não está por enquanto num grupo pequeno, quero te encorajar. Faça isso hoje. Abrace o discipulado. Abrace a visão profética. Abrace aquilo que Deus tem falado para você, para a sua família, para os seus negócios. Mas também abrace a visão que Deus tem dado para essa igreja, para essa comunidade. É assim que nós crescemos. Sabe, o povo de Deus, ele venceu a guerra. Mas não porque eles ouviram. Você está ouvindo? Mas não foi só por isso. Não porque eles só ouviram, mas porque eles abraçaram, se envolveram e obedeceram à visão de Deus. Porque quando a igreja está alinhada, aí o Espírito Santo pode falar. Amém? Então, como crescer? Como nos tornarmos a igreja que Deus quer que sejamos? Primeiro, abrace a visão profética. Segunda coisa, crescemos quando a gratidão vem primeiro. Amém? Crescemos quando a gratidão vem primeiro. Sabe, ainda que Jaziel tenha declarado isso, Deus ainda assim enviou o povo para marchar em direção à guerra. Então Deus disse: a batalha é minha, amém? Mas vocês ainda vão para a guerra. Só que o que acontece em seguida aqui é o que não dá para entender com olhos humanos, com uma mente humana. Vamos ler o texto. 2 Crônica 20, verso 21. Diz assim: depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Sabe, o rei Josafá coloca os cantores na frente do exército. Então imagina que a gente indo para a guerra,
Só que o time de louvor e adoração vai na frente. Olha que boa notícia para o time de louvor e adoração. Rafa, você é o primeiro, pai. A primeira flecha é tua. Olha que privilégio para você. Então eles colocam um time de louvor na frente. Só que Deus quer nos lembrar de duas verdades profundas aqui, que às vezes a gente se esquece. Primeiro, o louvor e a adoração são armas de guerra. Você precisa entender isso, meu irmão. Sabe, guarda uma coisa. Nós acabamos de falar sobre discipulado. Guarda isso. O louvor é um tempo de discipulado. Enquanto você está ali cantando as verdades de Deus, reconhecendo a bondade e a majestade dele, o seu coração vai sendo transformado por ele. Cara, vem aí. Se só tiver eu para levantar as mãos e reconhecer a santidade de Deus, eu farei. Sabe, meus filhos passam vergonha perto de mim. Eu me jogo, não estou nem aí. Por quê? O meu coração está sendo transformado. O Espírito está discipulando o meu coração. Ele está limpando a minha alma. Ele está me libertando de pecados. Sabe, Ele está restaurando o meu coração. Ele está me alinhando com a vontade de Deus. Então, tempo de louvor e adoração, meu irmão, não é música. Pelo amor de Deus, reaja à presença de Deus. Levante as suas mãos. Para de dizer, é o meu jeito. Você está diante do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Você não entendeu isso ainda. Então louvor e adoração são armas de guerra. Batalhas são vencidas enquanto nós levantamos a nossa mão e reconhecemos, como o texto diz, a santa majestade de Deus. E a segunda coisa, meu irmão, em uma vida de fé, a gratidão vem primeiro. Sabe? Fala a verdade, quantas vezes chegou aqui cansado, talvez hoje, triste, desanimado, cheio de medo talvez, doente fisicamente, na alma, não sei. E enquanto você adorava a Deus aqui, juntos, na comunidade, você viu tudo isso indo embora. Sabe, Deus devolvendo esperança, Deus restaurando o ânimo, Deus libertando o seu coração. Meu irmão, eu já fui curado no meio do louvor, de uma unha encravada. Sabia disso? Eu sou maluco, já falei, né? Então, eu lembro de um momento, estava rolando o culto lá, e eu sou assim. E eu comecei a pedir a Deus por uma cura. Eu tinha uma unha encravada que me doía muito, muito. Eu estava com tênis aquele dia também, e eu comecei a declarar, Senhor Deus, me cura, o Senhor tem poder e tal, aquele ambiente. E eu mais doido ainda, eu fazia assim, ó, me cura Deus, me cura. Chutava o dedão. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu tinha uma unha saudável. Você pode acreditar ou não. É isso que acontece. É isso que acontece quando nós vivemos em comunidade, sabe? É isso que acontece quando, mesmo doente, cheio de problemas, vamos ao Senhor com as mãos cheias de gratidão. O que você traz para Deus quando você vem para cá? Eles carregavam, aqueles cantores à frente do exército, mãos cheias de gratidão. Mãos cheias de gratidão. Porque a gratidão me lembra quem Deus é, que eu sou amado por Deus. Sabe o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3, verso 15, ele vai dizer assim, e sejam sempre, repete, sempre. Sejam sempre agradecidos. E Paulo sabia o valor da gratidão. Ele levava isso muito a sério, meu irmão. Sabe por quê? Em 11 das 13 cartas que ele escreveu, sabe como que ele começa? Agradecendo. Sempre agradecendo, porque a gratidão vem primeiro. Eles cantavam isso. Bem, graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Agradeçam ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles não estavam celebrando a vitória depois. Não, estavam declarando a fidelidade de Deus antes. Isso é uma igreja madura.
Isso é maturidade. Porque, meu irmão, criança agradece depois que recebe. Mas filho maduro agradece porque conhece o seu pai. Ele agradece porque reconhece quem Deus é. Então guarda uma coisa: crescer é aprender a adorar antes de ver. Amém? Crescer é aprender a adorar antes de ver. E a Bíblia diz que no momento que eles começaram a cantar, o Senhor trouxe confusão sobre os inimigos. Sabe, existe algo de sobrenatural que acontece quando a igreja adora unida. Porque a adoração não é música. A adoração é alinhamento com o céu. Isso é adoração. E uma igreja cresce quando ela entende que o louvor e a gratidão são armas de guerra. Sabe, você é grato a Deus pela sua família? Amém? Você é grato a Deus pelo seu trabalho, meu irmão? De verdade? Você é grato a Deus por essa igreja? Pelos pastores e líderes dessa casa? Você é grato a Deus? De verdade? Só que talvez você diga que sim. Mas qual foi a última vez que você disse isso para eles? Que você olhou nos olhos dos seus pais e disse: pai, mãe, como eu sou grato a Deus de ser seu filho, de ser sua filha. A última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos e disse isso para eles, da sua esposa, dos seus pastores, diante de Deus: Deus, como eu sou grato pela comunidade, pela família espiritual que o Senhor me deu. Sabe, Salmo 68 vai dizer que Deus dá uma família aos que vivem sós. É isso que uma igreja significa. Deus liberta você de ser solitário, de andar sozinho para o resto da sua vida. E o texto continua e diz assim: Ele liberta os presos e os faz prosperar. É isso que estar numa igreja faz com você. Você experimenta a comunidade, libertação e prosperidade. Só que nós precisamos entender o que é ser igreja. Sabe, sobre gratidão, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Por melhor que você seja, por mais talentoso que você seja, por mais esforçado, inteligente, aplicado, trabalhador, nenhum de nós chegou onde chegou sem a ajuda de alguém. Você entende isso? Eu quero te dizer que todos nós, sem exceção, somos o resultado do investimento de alguém. Nós não somos quem somos sem que alguém tivesse nos ajudado pelo caminho. Alguém olhou para a gente de um jeito diferente. Alguém acreditou em nós mais do que a gente mesmo. Alguém confiou em nós quando mais ninguém confiou. Alguém investiu em nós, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Eu, meu irmão, eu sou o resultado disso. De alguém que investiu em mim. Alguém acreditou. Eu quero que você lembre agora, quem são essas pessoas na sua vida? Quem são as pessoas que trouxeram você até aqui? Quem investiu em você? Quem te carregou no colo quando nem força você tinha mais? Quem chorou com você? Quem orou com você? Quem te apresentou Cristo? A gratidão vem primeiro. Amém? Porque uma igreja madura é uma igreja agradecida. Nós precisamos agradecer e reconhecer que o louvor e a gratidão são uma arma de guerra para nos tornarmos a igreja que Deus quer que nos tornemos aqui. E terceiro e último ponto: crescemos quando nos tornamos responsáveis. Responsáveis. Olha que curioso, meu irmão. Deus disse para Josafá que eles não precisariam lutar, mas ainda assim enviou eles para marchar em direção ao inimigo. Então a Bíblia nos mostra que todas as vezes que Deus quis promover
um milagre, um livramento, uma cura, uma vitória. Ele exigiu a participação e o movimento de alguém. Sabe por quê? Entende uma coisa: se você não se mover, nada vai acontecer. Se você não se mover, nada vai acontecer. Sabe, teu casamento está quebrado, só que você não faz nada. O diabo está mexendo na identidade dos seus filhos, só que você não faz nada. Você perdeu o seu chamado, a sua paixão pelo Senhor. Você sabe disso, só que você não faz nada. Nada! Se você não se mover, nada vai acontecer. Então, nós precisamos de uma palavra profética, amém? Nós precisamos de louvor e gratidão, amém? Mas nós também precisamos nos mover. Nós precisamos nos mover. E eu quero declarar para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que Deus está encaixando essa igreja e você em uma nova e poderosa estação. Sabe, é um novo começo da parte de Deus. Isaías 43, verso 18 e 19 diz assim. Talvez você precise ler isso comigo também. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Amém? Então Deus tem um novo começo para você, meu irmão. Deus pode renovar todas as coisas. Então o exército de Josafá não precisou lutar, mas ele precisou se posicionar, marchar. Porque crescer, meu irmão, minha irmã, não é sobre assistir Deus fazer. Crescer é nos movermos em obediência. Isso é crescer. Igreja não é plateia. Igreja é corpo. Igreja é corpo. Sabe, Romanos 12, verso 4 e 5 diz assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então o texto diz: vários membros com função específica. Sabe o que isso quer dizer? Todos são aceitos, todos são igualmente importantes, mas todos também precisam ser úteis. Meu irmão, o pulmão não pode acordar pela manhã e dizer: estou cansado, não vou funcionar. Se ele fizer isso, sabe o que acontece? Todo o corpo adoece. Todo o corpo fica doente. Então todos são importantes e todos têm uma função específica. Então eu e você, nós não podemos nos conformar em sermos apenas um consumidor na casa de Deus. Se tem espaço nesse lugar, se carrega dons, habilidades que Deus te deu e que merecem ser compartilhadas. Eu me lembro de uma frase de um pastor amigo nosso, pastor Marcos Madaleno. Ele disse assim: a minha igreja não pode ser carente daquilo que Deus me fez especialista. Eu vou dizer de novo para você, meu irmão: a minha igreja não pode ser carente daquilo que Deus me fez especialista. Sabe, o que Deus te deu, Ele não deu só para você. Você precisa entender isso rápido. É sobre ser igreja, não somente vir à igreja. O texto também diz o seguinte: nós pertencemos uns aos outros. Isso quer dizer que nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso fala, meu irmão, minha irmã, sobre estarmos ligados, unidos, onde a sua dor importa, a sua alegria importa também. É sobre nós cruzarmos a linha de chegada juntos, não separados.
Porque nós pertencemos uns aos outros. É como eu disse, eu amo fazer parte da igreja. Sabe? Da igreja de Jesus. Só que entende isso. O nosso pertencimento só é real quando você se torna responsável pelo que acontece aqui. O seu pertencimento só é verdadeiro, só é real quando você se torna responsável pelo que acontece aqui. Sabe o que isso é? Repete comigo. Koinonia. Koinonia. Isso é koinonia, meu irmão. Sabe, eu me lembro vou dar um testemunho breve para você, de quando eu tinha 14 anos de idade. E meu pai me arrumou o meu primeiro emprego. Eu não queria trabalhar, é lógico. Só que meu pai disse, cara, não aguento mais você em casa, no sofá, só comendo, reclamando. Não dá mais, você tem que sair daqui. Eu te arrumei um emprego. Eu falei, como assim? O que eu vou fazer? Eu falei, não sei. Não sabe, mas começo quando? Amanhã. Eu falei, amanhã. E foi assim que aconteceu o meu primeiro emprego. Então eu fui para esse escritório, cheguei lá e disse meu nome. Cara, eu sou o Oliver. Meu pai me arrumou um emprego. Eu não sei o que eu vou fazer. E qual que era a minha função? Auxiliar de escritório. Mais conhecido em São Paulo como office boy. Office boy. Minha primeira função foi essa com 14 anos de idade. E eu ganhava muito pouco, meu irmão. Eu ganhava R$170 naquela época. Sabe, faz bastante tempo. Eu tenho 44. Fala, não parece. De novo, não parece. Eu não ouvi vocês. Não parece. 1, 2, 3. Não parece. Obrigado, agora eu posso continuar. Então foi há 30 anos atrás. Isso não era nem um salário mínimo, cara. Era muito pouco. Só que houve um momento, depois de alguns meses, que eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero ajudar. Eu sei que eu ganho muito pouco, mas eu queria participar. No que eu posso ajudar em casa? Ele me respondeu, não, cara, esquece, você ganha muito pouco. Ele sabia que tinha me colocado uma enrascada. Mas eu disse, pai, eu quero ajudar. Naquele mês em diante, eu fiquei responsável por pagar a conta de luz. Sobrava quase nada. Mas sabe o que aconteceu? Os olhos do meu pai mudaram para mim. Ele começou a me ver como alguém maduro e responsável. Sabe, os olhos do Senhor estão olhando para você agora. O que você está fazendo na casa de Deus, meu irmão? Com tanto dom, com tantos talentos, com recurso financeiro. Sabe, eu vi um dado, meu irmão. Igreja americana, eu sei. Mas normalmente, em uma igreja americana, 25% da comunidade participa financeiramente. E a pergunta é, o que aconteceria se 100% do povo entendesse o que é ser igreja? Onde nós estaríamos? Quem nós iríamos alcançar? Que tipo de igreja nós seríamos se eu e você entendêssemos o que significa ser igreja? Os olhos do meu pai mudaram para mim, porque eu, tendo tão pouco, me tornei responsável dentro de casa. Amém? Quando nós falamos de pertencimento, de responsabilidade, são as atitudes que temos que mostram isso, se isso é real na sua vida. E a verdade, meu irmão, é que tem muita gente achando que é igreja, quando só é um consumidor. Só é um consumidor na casa de Deus. Você está aí, mas não entendeu nada ainda. Só que crescer é levantar da cadeira. Crescer, meu irmão, é sair do meio da multidão. Crescer é se comprometer. E se comprometer com algo maior do que eu mesmo. Isso é a igreja. Sabe? Isso sou eu e você dizendo para Deus: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer por meio dessa igreja. Sabe? Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer. Porque guarda isso, meu irmão. Vir à igreja é bom, mas ser igreja é melhor. Amém?
Você quer crescer, meu irmão? Você quer crescer, meu irmão? Então abraça a visão. Sabe, você quer crescer? Coloca a adoração e a gratidão na frente. Você quer crescer, meu irmão, minha irmã? Então assume a sua responsabilidade. Você quer crescer, meu irmão? Então escolha ser igreja. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Quero te dar 1 minuto para você processar o que você acabou de ouvir agora. Não seja guiado por alguém agora. Abre os seus lábios e comece a falar com Jesus. Deus falou com você essa manhã, você sabe disso. Ele falou com você. E agora é a chance de você dar uma resposta para Ele. Sabe, quando Adão pecou contra o Senhor, a primeira coisa que ele ouviu do Senhor foi: onde você está? Deus está te perguntando isso nessa manhã. Igreja Relevância Curitiba, onde você está? Maria, Cláudio, João, Rosa, Tiago, Lúcia, Pedro, onde você está? Fale com Deus, meu irmão. Sabe, meu irmão, Cristo não morreu para criar admiradores. Cristo morreu para formar discípulos. Cristo não morreu, meu irmão, para formar um exército. Cristo morreu para formar uma família. E na cruz, tal como aconteceu com Josafá, Cristo venceu uma guerra que nós não poderíamos vencer sozinhos. Uma guerra que nós não poderíamos lutar. E hoje, nesta manhã, Deus está chamando eu e você para crescermos. Essa igreja precisa crescer. Só que crescimento não começa com estratégia, meu irmão. Crescimento começa com alinhamento. Alinhamento do céu. Alinhamento de coração. Alinhamento de responsabilidades. Alinhamento de visão. Isso é sobre você assumir o seu lugar no corpo. Isso é sobre você abraçar a visão que Deus tem dado para essa casa. Isso é sobre você parar de assistir o que está acontecendo e começar a marchar. Deus está chamando você essa manhã. Sabe, eu quero orar nessa manhã com você por um batismo de maturidade. Um batismo de maturidade, meu irmão. Então, se você quer crescer, se você quer deixar o medo para trás e entrar nesse lugar de maturidade, se você entende que Deus está chamando você para um compromisso mais profundo nessa igreja, talvez você não faça nada ainda, talvez você já esteja envolvido, mas Deus está chamando você para um compromisso mais profundo. Quero te encorajar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente aqui. Quero te esperar aqui. Pode se levantar e vir à frente. Você pode responder essa palavra comigo? Deus está nos chamando para esse lugar de maturidade. Por algum motivo eu acho que tem pouca gente aqui ainda. Você não entendeu essa palavra.
Alguém está dizendo sim em uma idade de sabedoria, e você que é jovem não entendeu isso ainda. Onde está você, igreja? Você que entendeu, Deus está me chamando para um lugar mais profundo. Deus quer um compromisso maior de mim e de você. É sobre sermos igreja, é sobre participarmos de algo que é eterno. Sabe o grande prazer que eu tenho em estar na igreja? É porque eu tenho o grande privilégio de construir uma igreja para os meus filhos. É para quem vem depois. Então, eu não estou preocupado com os problemas que a igreja tem hoje. Eu estou preocupado em trabalhar o melhor que eu puder para deixar uma igreja para quem vem depois. Sabe por quê? Porque eu sou um pai. Você que ouviu, você que é pai também, e também tem essa preocupação. Onde está você? Tem pais aqui? Tem mães aqui? Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã. Tem gente que depois de ter um filho diz: não dá mais, a minha agenda é tão difícil, meu tempo mudou, meu tempo acabou. Deus está falando com você.